eu sou a Ana Luz, eu sou uma mulher branca, tenho 22 anos, tenho cabelos ruivos, enrolados, estou vestindo uma blusa preta e uma máscara preta. E hoje eu venho aqui, em nome da Fundação do Livro Leitura, conversar com o escritor Caio Vinícius Osman. Muito obrigada pelo aceite do nosso convite, estou honrada para o nosso bate-papo. Por favor, se apresente. Meu nome é Caio Vinícius Osman, eu tenho 35 anos, sou branco, de cabelos escuros, chegando quase ao ombro. Por trás dessa máscara camuflada existe uma barba. E eu sou filósofo, empresário e terapeuta e vim compartilhar um pouquinho sobre a obra Reflexões sobre a Voz do Silêncio. Caio, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre a sua obra Reflexões sobre a Voz do Silêncio, primeiro fragmento? Poderia, claro. A obra é um compilado em cima da grande obra de Helena Blavatsky chamada A Voz do Silêncio, que traz toda a tradição tibetana sobre a sabedoria e o autoconhecimento. E a ideia foi torná-la mais acessível, comentando trecho a trecho da obra. Então eu vou combinando com diferentes escolas filosóficas ou correntes de pensamento para tentar torná-la mais acessível. Afinal, a gente observa que tem uma grande dificuldade do leitor de tomar contato com grandes clássicos orientais. Perfeito. E então você diria que essa questão da acessibilidade já foi algo trabalhado desde o início da produção do seu livro, né? Exatamente. Por que você acha que acontece que muitos textos filosóficos são tão inacessíveis? Bom, acho que o primeiro fator é que o filósofo, por gostar de devanear, pensar, compreender as grandes coisas, muitas vezes escreve para ele e não para o leitor. Outro problema vem, particularmente, da filosofia oriental, que é a respeito da própria linguagem, da própria estrutura mental do pensador oriental. Então, quando isso chega para o Ocidente, muitas palavras, muitos termos não têm sequer tradução compatível com a nossa linguagem. Isso gera uma dificuldade ainda maior. Outro ponto, grandes obras que permanecem por milênios, como patrimônio da humanidade, geralmente têm um caráter mais transcendental, mais profundo, que são experiências de grandes mestres, de seres que mudaram a história da humanidade. Então, também para a nossa realidade, para o nosso estado de consciência, é difícil compreender, né? Então, com todos esses desafios, a gente tem que tornar essa obra acessível para um primeiro contato, porque o que tem nos grandes mestres da humanidade é o que o ser humano vivencia de alguma maneira, mas muitas vezes ele não sabe reconhecer, ele não sabe identificar. Perfeito. E eu percebo, assim, quando você vai falando da sua obra, que ela tem um tema muito existencialista, né? E que a literatura e a filosofia, junto com a psicologia, são conceitos que se unem dentro de uma obra. É uma sensação genuína? Imagina que a grande questão do ser humano é quem eu sou? Por que eu existo? Qual o sentido da vida, né? Questionar a nossa existência, a nossa passagem pelo mundo. Para a gente poder lidar com isso e compreender essas grandes questões, a gente vai ter que usar o nosso aparato humano. Então, o que a gente tem? A gente tem a filosofia, que é a arte de pensar, de buscar, encontrar respostas, e a psicologia, que é a nossa própria estrutura de sentimentos e pensamentos. Soma-se isso, a literatura, que tem a capacidade de te transbordar, te levar para outros mundos, para, de alguma maneira, se conectar com o coração daquele que está escrevendo. Você tem aí a combinação perfeita para poder transmitir vivências, não simplesmente palavras, né? E essa é a grande ideia. Eu acho que é o que, no fundo, todo ser humano busca. Perfeito. E para um filósofo, eu imagino que a principal dificuldade, o desafio, é sair da teoria e ir para a prática. E aí, para você, quais as ferramentas que você acha que são úteis para facilitar esse processo, tanto de compreensão quanto de trazer isso para a prática? Tem algumas ferramentas muito interessantes. A primeira é a analogia.
Se a gente quer compreender algo muito grande, fica difícil. Então, se a gente pega algo que seja similar numa escala menor, a gente é capaz de compreender. Um exemplo disso, você pega um átomo e observa que ele tem uma estrutura central como um núcleo e seus elétrons em volta. Se a gente vai olhar o sistema solar, que é um negócio gigante, não tem uma estrutura similar? A gente consegue, a partir desse balanço, né, do pequeno para o grande, compreender as coisas que são maiores em relação a tempo ou tamanho em proporção à nossa realidade humana. Então, a analogia seria a primeira ferramenta. A segunda ferramenta, que não é menos importante, é sempre colocar na prova da vida. Ou seja, tudo que você aprende, tudo que entra dentro do seu campo de pensamentos, se aquilo faz sentido para você, joga isso para o coração. Então a gente vai no pensar, traz isso para o sentir. Espera aí, o que eu sinto em relação a isso? Faz sentido? Bate com o fundo do meu coração? Se bate, leva para a ação. E aí você vai ver se funciona ou não. Se funciona, o conhecimento já é teu. Não é mais daquele que te ensinou, não é de um Platão ou de um Aristóteles, é teu conhecimento. Você pode vivê-lo e transmitir para outras pessoas. Certo. E escutando você falar sobre a sua obra, me deu muita vontade de ler. E eu queria saber se você tem outros lançamentos aí em mente, alguns livros que você... Então, comecei a escrever um livro com um grande professor e amigo chamado Ataníbio Boel, e em breve ele está, acho que até o final do ano está pronto, falando sobre a jornada do autoconhecimento. E a ideia é trazer mais dicas práticas e estruturar tudo isso dentro de um processo que seja possível de se vivenciar. Então tem esse aí no forno. Tem o nosso canal no YouTube também, Trivial da Filosofia, e o livro disponível na Amazon e também em versão física e digital. Bacana. Muito obrigada, Caio. Imagina. Uma honra aqui conversar com você e poder divulgar um pouquinho da sua obra. Obrigado. Muito obrigada. Em nome da Fundação, eu agradeço imensamente. Eu que agradeço a vocês.